Cara, muito tranquilo, cara. E o Marcos Braz só foi um desses também que chegou durante o campeonato e tal, que ajudou a gente, pô, o cara ele sabe, né, gerir grupo, né? Então ele foi muito importante nessa parte aí de estar sempre com a gente, de estar conversando, de estar fazendo esse meio termo aí entre jogadores e diretoria, né? Ele era um cara que estava com a gente diariamente, né, nos treinamentos, nos jogos, nas viagens. Então, assim, e é importante você ter um tipo de diretor desse que está acompanhando o dia a dia, né, cara? É muito importante você ter o jogador, ele entender, ele ver pro lado que tem ali um diretor que está acompanhando, que está vendo o que está se passando. E a convivência com ele era muito tranquilo. O Marcos Braz sempre foi muito tranquilo com esse relacionamento com o jogador, né, cara? Ele sempre foi muito. Que eu acho que tem que ser muitas claras, sabe? Ele sempre chegou e falou, assim, não ficava em rodeios. Tava certo, ele falava que estava certo, tá errado, ele chamava atenção. Então ele sempre teve essa coisa muito direta, assim, de não ficar rodeando, de não ficar de leve trás. Às vezes quer dar um recado pro jogador, não chega o jogador, manda o treinador, manda não sei quem falar. Não, ele mesmo chegava, falava e perguntava, né? Quando as coisas não aconteciam direito, perguntava se o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa que podia ser, eh, ser melhorada, enfim. Então, assim, a convivência foi muito boa, cara. E como é que você vê, assim, ele hoje, mais experiente aí, também já campeão da Libertadores, campeão brasileiro, como é que você enxerga o trabalho do Marcos Braz hoje no Flamengo, depois desse tempo todo? Cara, eu acho muito bom, cara. Claro que todo trabalho, futebol não tem jeito. Você vai ter erros, acertos, mas você vê o que ele fez no Flamengo, ele tem muito mais acerto do que erro, né? Os erros vão acontecer. Eu sempre falo isso, pô, o erro no futebol ele faz parte, vai ter, cara, algum momento vai ter. Ainda mais quando se trata de contratações, eu sempre falo, contratações, você tem o risco de dar certo e o risco de não dar certo. Você vai correr o risco, né? Mas eu acho que dentro do trabalho dele nesse tema no Flamengo, porra, deu muito mais certo do que errado, né? Teve lá os erros, mas os acertos sobressaem os erros, né? E assim, eu já me esbarrei com ele algumas vezes, continua o mesmo fanfarrão, a mesma figura. E assim, é um cara que é, muitas vezes, já vi muita gente criticando esse lado dele muito amigo do jogador e tal. E, ele, ele é amigo do jogador até quando o jogador é amigo dele, até quando o jogador anda nos eixos. Quando tem que chamar atenção, ele chama atenção. Eu acho que para você demonstrar que você é competente, que você tem um comando, você não tem que ser ranzinza, você não tem que ser mal educado. Pelo contrário, você tem que ser educado, você tem que ser leal, a pessoa tem que entender que você é um cara leal, que aí você vai ter o jogador leal a você. Né? Então, é o jeito que ele trabalha. Né? Por isso que eu falei que ele é muito claro. Ele chega e fala, não, então estamos combinado aqui e tal. Então, você sabe que você não pode errar com ele. Né? E vice-versa. Então, acho que tem que ser assim, tem que ser às claras o futebol, né? E ele é muito assim, ele é muito direto. Eu acho bacana esse jeito de trabalhar. E conhecendo o jeito dele trabalhar, como é que você acha que ele lidou com essa história do Pedro aí, do preparador físico? Você acha que foi ele aí o responsável por meio que fazer esse meio de campo, para tentar colocar o Pedro de volta ali no elenco tranquilo? Você acha que ele fez alguma coisa? Como é que, assim, mais até no campo do achismo mesmo, mas como é que você enxerga o papel dele para solucionar uma crise como essa? Não, eu acredito que é o trabalho dele, né? De sentar com o jogador. É isso, eu tenho certeza que o Pedro convive com ele e tem essa visão dele, que sabe que ele é um cara que alguma coisa ali, que ele tivesse de falar. Tenho certeza que o que ele teve de falar para o Pedro, ele falou. Né? Ele passou, ó, Pedro, eu acho que você foi errado aqui e tal, pronto, acabou. Não dá o direito dele te agredir, pronto, mas tenho certeza que ele teve esse papo com o Pedro, até porque eu vi que ele teve na casa do Pedro. Enfim. Ele sempre foi assim, não só com o Zé Roberto, não só com o Pedro, com o Gabigol, o elenco em geral, ele sempre conversou com todo mundo, assim, independente de nomes, ele sempre procurou saber das dificuldades, como tá. É o papel dele, e ele gosta, ele sabe fazer isso bem, cara, ele sabe ter essa convivência entre os jogadores, né, porque tem diretores que não têm esse tato, né, de trocar ideia com o jogador, de procurar saber, às vezes, como é que tá a família do jogador, se tá tendo dificuldade em casa, né, que eu acho que isso é importante, não é você também eu vejo, mas o cara é pago para isso. Porra, mas você tem um lado humano, né? Às vezes o cara tá com dificuldade ali, que ele quer trocar uma ideia, que ele quer passar alguma dificuldade que ele tá tendo extra-campo. E às vezes
Você como um diretor, você como uma pessoa próxima ali, é bom você tocar uma ideia com o jogador para saber o que o jogador está pensando, né? E ele, o tempo que eu trabalhei com ele, ele sempre fez isso muito bem, e eu acredito que ele está fazendo até hoje, porque é o estilo dele trabalhar. Entendi. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!